meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. E hoje nós vamos receber a empresária Lia Cassetari, ela que é dona de restaurante, também coordena uma ONG, mas a gente convidou-a para falar sobre não violência, sobre comunicação não violenta. Lia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada pela sua presença. Sei que não é fácil deixar aí os seus afazeres para poder comparecer e mostrar aqui para a comunidade essa nova forma de comunicação. Imagina, Marina, é um prazer estar aqui. Obrigada. A Lia também é mãe de 2 filhos e, assim, é aquela jornada de mãe, né? Trabalha, cuida de filhos, é gente igual a gente, super parecida com a gente, aliás. Aliás, é isso que nos identifica, né? A gente fez uma trilha juntas e vamos falar de filhos e vamos falar de trabalho. É sempre uma grande jornada. Sim, com certeza. Ô, Lia, e você teve, assim, para o pessoal te conhecer um pouquinho, eu conheci você no restaurante, no Magnólia, né? O restaurante lá no centro do Guarujá. Aliás, gente, compareçam, né? Merchanzinho básico, vão lá. Fica aberto todos os dias? Fica aberto de segunda a sexta, na hora do almoço, do meio-dia às 3. Legal. E lá você também vende uns pães? Sim, a gente tem o restaurante, que é um restaurante natural, né? Nosso objetivo é cuidar das pessoas, dos trabalhadores na hora do almoço. Então, eu sempre que trabalhei, queria um restaurante que quando eu não pudesse voltar para casa, que eu me sentisse em casa também. E esse é o nosso objetivo no Magnólia. Então, a gente tem a comida, que é feita de forma artesanal e com ingredientes caseiros mesmo, a gente não usa nada industrializado, faz tudo lá, inclusive o pão. Olha que é a minha paixão, né? Que é a padaria de fermentação natural, você integral. Que eles também. Eu que faço os pães também. É legal para descarregar um bolangeira. pouco, né? É ótimo. Vamos laçar pão. Ajuda muito. Desestressante, eu falo que é a melhor terapia do dia. Legal. E a Lia tem uma pegada assim com a ONG, ela é presidente de uma ONG chamada Uno e Verso, não é isso? Isso. É uma ONG que atuou muito intrinsecamente aqui no Guarujá, principalmente na região de Santa Cruz dos Navegantes, que foi quem viabilizou a Cooperilha e a Cooperativa de Mulheres Sonhos e Sabores. E, assim, só para a gente dar uma situada, quer dizer, uma larga atuação aqui no município nessa coisa de criar geração de renda e tal. E foi aí que você trabalhou e percebeu a violência das comunidades. Não foi isso, Lia, que você estava contando? Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com geração de renda, eu percebia que a violência ela era muito mais intrínseca, né, nas famílias do que simplesmente a violência que a gente está acostumado a ver, né, de brigas ou a violência de assaltos. E eu sou advogada de formação, então já tinha também trabalhado com assistência judiciária. Então sempre vinha me questionando em relação assim, aonde nasce, qual é o cerne da violência. Né? E não podia, durante muito tempo acreditei que era realmente a diferença social. Então a diferença social, né, o fato das pessoas não terem acesso a recursos, fazia com que elas se tornassem mais violentas, elas ficavam revoltadas. Mas ainda não era suficiente essa resposta para mim. Falei assim, tá, mas muitas outras pessoas também não têm acesso e não são violentas. Então onde está a violência? Como é que ela... Né? Quando ela nasce, onde ela explode. E também comecei a perceber que, dando aula na universidade, que a violência ela não estava ligada somente à falta de recursos ou a ter recursos ou não, né? Ela estava muito mais ligada a questões individuais. De estrutura, né, de estrutura dos seres humanos mesmo, como a sociedade se estrutura e muito baseado na comunicação. Certo. Como as pessoas se comunicam. Eu comecei a conseguir enxergar que os conflitos, eles nasciam realmente... Na falha da comunicação? Na falha da comunicação. Ou na dificuldade dela? Na dificuldade, também? Na falha... E aí a sensação que eu tinha, assim, tive era que jogam a gente na vida,
sabe? E a gente vai, com a cara e com a coragem. E aí começam os conflitos desde muito pequeno, porque depois que eu fui mãe, inclusive, eu percebi, nossa, desde bebê nós já nascemos no conflito, nós já vivemos os conflitos. É verdade. Né? Então, essas questões, elas sempre me deixaram inquieta. Né? Tanto para resolver os meus conflitos, quanto para resolver conflitos de guerra. E realmente ficava me perguntando, meu Deus, né? Por quê? Por que vivemos tantos conflitos? Não posso dizer que encontrei todas as respostas, né? Porque senão... Você é muito jovem também, né? cara. A gente ainda tem um caminho a Mas percorrer. encontrei alguns caminhos, que legal. alguns instrumentos que facilitaram, né, tanto o trabalho em campo com mulheres, como a minha vida no restaurante, com os meus filhos. E são alguns, né? Eu falo que nenhum deles tem a resposta perfeita, mas se a gente vai juntando eles todos como um quebra-cabeça, a gente consegue chegar em um ponto que pelo menos seja mais claro. Isso certamente proporciona uma sociedade mais saudável. Sim, com certeza. Então, assim, um dos pontos, né, da violência é que a violência, quando eu comecei a estudar sobre a violência mesmo, eu pude perceber que a violência ela está ligada ao medo, à culpa e à vergonha. Né? Então, todas as vezes que cumprimos alguma coisa que alguém pede para a gente ou que a gente faz, né, por medo, culpa ou vergonha, isso desencadeia dentro de nós um processo de violência. Né? Então, e a grande maioria das... Porque a violência não é só bater um no outro. Não, muitas vezes você está se violentando. Exatamente. Né? Então, assim, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, o Marshall dizia exatamente isso. Ele dizia, olha, ninguém tem que nada. Esse é o primeiro ponto da violência. Então, hoje a gente vive numa sociedade que, assim, você tem que ter celular, você tem que ter plano de saúde, você tem carro, ótimo, então você tem que ter um seguro, então você tem que ter, não. Ele trouxe uma perspectiva de que você pode ter ou não, a escolha é sua. O preço, quem vai pagar é você. Né? Então, tiveram casos, assim, ele conta casos maravilhosos. Fico até emudecida, porque a gente tem que exercitar esse pensamento sempre. Né? E no dia a dia, no comodismo, nem sempre a gente questiona desta forma. Exatamente. A então, gente assim, só consome. Mas, Marina, eu acho mais profundo do que isso, né? Porque outras gerações já vieram, então, assim, eu lembro de sair do primeiro seminário de comunicação não violenta pensando, meu Deus, eu sempre deixei meus filhos de castigo, né? E sempre fiquei de castigo, e por amor. Sim. Né? Então, a gente fala o quê para as crianças? Olha, você tem que comer. Tem que? Tem que comer. Se você não comer, você não vai... Tá? Então, a gente sempre está nesse jogo... Essa barganha, né? Da barganha. Da barganha. O que pode ser transformado quando a gente começa a colocar os nossos sentimentos. Né? Então, hoje, por exemplo, eu posso falar para o meu filho... Olha, eu brinco com ele, né? Eu falo assim, olha, eu vi que você não comeu, né? Eu observei que você não comeu e eu fico muito estressada quando você não come, mas é um problema meu, assim, sabe? Mas olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, né? Você não tem que comer, você pode comer ou não, mas se você não comer, a chance de você ficar doente é muito maior, pode ser também que não aconteça, mas o meu papel é esse. O meu papel é te dar as opções. E a proposta da comunicação não violenta é mudar, como você citou agora esse exemplo, é você abordar o problema de outra forma, que não o impositivo. Exatamente. A gente foge do padrão, né, que o Marshall chama de chacal. Então, assim, ai, Marina, então, eu gostaria, você pode me passar, por favor, aquele copo d'água?
né? Vai não passar. Então, muitas vezes... Dá um beliscão embaixo da mesa. Ou saio andando, ou não vou falar, e aí começa o conflito. Mas por quê? Porque ele coloca uma coisa que para mim assim, mudou a minha perspectiva em relação à vida mesmo, que é o seguinte: todo mundo, a todo momento, está atendendo às suas próprias necessidades. Né? E a violência nasce, o cerne dela está na necessidade não atendida. Então, todo tipo de violência nasce da necessidade não atendida. Né? Então, por exemplo, estou lá no meu carro. No meu carro. Então, alguém vai e me fecha. Vamos supor, né? Isso acontece diariamente. O que se faz? A grande maioria das pessoas... vou xingar! Então, o que você está querendo dizer para essa pessoa? Você está querendo dizer, olha, você me deixou tenso, né? Mas não é a responsabilidade dele, porque outras pessoas podem não ligar. Então, não existe um livro sagrado de regras de o que se deve fazer. Existem códigos civis, né? Existem leis sociais, mas leis de convivência são os acordos. Então, a partir do momento que a gente não conhece e a pessoa não faz o pedido que vai atender a necessidade dela, qual é a chance que você tem? Então, eu xinguei uma pessoa que entrou na minha frente com o carro. Né? O que eu estou querendo dizer para ela, olha, da próxima vez você pode dar a seta? Eu xingando ela, qual é a chance que eu tenho de que na próxima vez ela vai dar a seta? Nossa, ela não vai nem lembrar. Não, e a gente vai criar o quê? Um conflito. Ela vai te xingar de volta e vai criar aquele clima horroroso que pode acabar até numa tragédia. Então, aí nasce a violência, né? A violência nasce de necessidades não atendidas, mas principalmente da questão de que a gente não faz os pedidos. Certo. Correspondentes às nossas necessidades. Então, a gente não deixa claro, a gente não se comunica corretamente. Exatamente. De acordo com as nossas... Então, eu tenho um casal de amigos, né? Aí a minha amiga vira para mim, porque isso serve para tudo, gente. Olha que legal. Né? Serve desde a criança até questões de conflitos de guerra. Né? O Marshall usa a comunicação não violenta para tudo. Então, por exemplo, minha amiga, né, fala assim, meu namorado trabalha tanto. Ele trabalha muito, muito, muito. Tá, e o que você está querendo me dizer com isso? É que a gente não fica junto. A gente fica muito pouco junto, porque ele trabalha muito, ele vive estressado. O que eu faço? Falei, mas você já falou isso para ele? Você já conversou com ele sobre isso? Não, mas como é que eu vou falar? Falei, olha, eu acho que você podia falar, né? Aí ela foi e falou. Aí ela volta para mim brava. Olha, não deu certo essa história. Por quê? Porque ele parou de trabalhar em um dos empregos, a gente ficou com menos grana e ele foi surfar. Falei, mas você falou que você gostaria que ele parasse de trabalhar para ficar com você? Exato. Né? Então, assim, eu falei para ele que ele estava muito cansado, que ele estava estressado, aí fui conversar com ele. Falei, olha, o que está acontecendo, né? Não, ela falou que eu estava muito estressado, eu resolvi surfar. Tá certinho. Estava certo. Aí ela briga comigo, eu não sei mais o que eu faço. Assim, mas eu só estava atendendo o pedido dela, porque achei que eu estava um chato, que eu ficava muito com ela em casa à noite, chegava cansada, achei melhor fazer outra coisa da vida. E você teve que intermediar esse conflito. Exatamente, mas é uma coisa boba que às vezes acaba com casamentos, com famílias. Lógico, né? Por quê? Porque as pessoas... Dia dos namorados, então, é uma coisa incrível. Né? Assim, ele não... Mas você falou... Não, mas ele tem que adivinhar. Eu falei, bola de cristal. A bola de cristal, então a gente, né... Elas querem que as pessoas adivinhem, o namorado adivinhe. Então, olha, a gente não tem problema nenhum em expressar os seus sentimentos e as suas necessidades, mas você tem que fazer o pedido que atenda à sua necessidade. Né? Porque na maioria das vezes a gente tem estratégias trágicas. Então, fica com estratégias trágicas, né? Ai, meu Deus! E aí, a partir das estratégias trágicas dos pedidos não feitos, o que acontece é que a gente fica transitando entre 3 papéis numa discussão. Então, quando a gente vai para o conflito, o que acontece? Então, a gente discute fica transitando entre a vítima, o agressor e o salvador. Fica aquela coisa linda, maravilhosa. Porque você isso, porque eu que faço aquilo. E, na maioria das vezes, as pessoas terminam as discussões sem nem saber mais por que estavam discutindo. Exato.
Elas se perdem, né? Elas se perdem. Vai indo, vai indo. Loucura, vira uma loucura. Então, o Marshall, né, a comunicação não violenta, propõe um método que é bem interessante no sentido de, no começo, a gente se pautar mesmo. Então, fica meio robô, sabe? As pessoas falam, nossa, você saiu de que livro hoje, né? Quando você começa a usar... Até fazer uma pauta. Não é uma questão de pauta, é uma questão de... Ele apresenta 4 etapas. Uhum. 4 etapas mesmo, né? Mas quando a pessoa não está habituada ainda a... É como dirigir, né? No começo você não está habituado. Depois não é a gente... mecânico, Não é né? mecânico ainda. Mas o objetivo principal, né, de fazer o pedido que corresponde à sua necessidade, que atende os seus sentimentos a partir de uma visão objetiva do que está acontecendo, sem julgamento, que é a primeira etapa, você não é isso ou é aquilo, né? Você primeiro coloca o que está acontecendo para depois passar para expor os seus sentimentos, depois você coloca as suas necessidades e faz o pedido. Aí que fica interessante, porque é um pedido. Sim, não é e não uma ordem disfarçada exatamente. De pedido. Exato. Né? Legal. E aí a pessoa pode atender a sua necessidade, né, como se fosse um presente para ela atender a sua necessidade. Então, a gente sai de um ciclo que é vicioso para um círculo virtuoso, no sentido de que atender a necessidade dos outros... Pode ser prazeroso. É prazeroso. Tem que ser prazeroso para você. Nossa, muito legal. Esse é o sentido da comunicação não violenta. Lia, olha, a gente vai fazer um breve intervalo e no segundo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação não violenta nesse bate-papo que está ultra interessante. Fica aí que a gente volta já já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo a empresária Lia Cassetari, que está falando, focando a entrevista sobre a comunicação não violenta. E no primeiro bloco, ela estava nos explicando as ferramentas para a gente exercer essa comunicação e ensinando mesmo, né, como fazer essa comunicação. E a gente estava falando de atender pedidos, quer dizer, a gente faz uma pautinha e chega no pedido. E você vai descobrir, você até citou isso, que você vai descobrir que o quão interessante, o quão gostoso, o quão prazeroso é você atender o pedido. Marina. Que é isso que vai ter, isso que tem que surgir dessa ferramenta, é isso? Assim, eu sempre falo que o objetivo, né, da comunicação não violenta é criar empatia entre as pessoas, né? Muitas vezes a gente fica ouvindo o caminho do meio dos taoístas, o caminho do meio. E o caminho do meio, né, depois de estudar direito, justiça e taoísmo e budismo, para mim é a metade do caminho entre o que você quer e o que eu quero. Então, muitas vezes eu vejo os conflitos entre as pessoas que não chegam a lugar nenhum e que deixam de ser saudável e que a gente deixa de aprender com isso. Por quê? Porque ninguém conseguiu expressar o que realmente estava precisando. Então, quando você quer atender a necessidade do outro e você está com uma escuta ativa, né, sem estar com uma conversa interna, já falando, porque eu vou responder aquilo, porque eu vou falar. Com segundas intenções, digamos assim, né? Não,
muitas vezes as pessoas estão falando e a gente já continua no nosso próprio mundo, né? Então, o interessante é ouvir. A partir do momento que você ouve o pedido, você checa, então é isso que você precisa, que muitas vezes é tolo, mas é, né? Então, assim, é isso que você precisa, olha, eu não posso, mas por quê? E aí a pessoa entra, né? Porque isso, eu observei isso e eu tenho outra necessidade. Né? Porque se todo mundo tivesse as mesmas necessidades, não haveriam conflitos. Não haveriam conflitos. Mas dá para a gente chegar num acordo. Agora, quando se conhece a necessidade dos dois, né? Então se consegue chegar num caminho, então vamos fazer isso junto, aí é o consenso. Então esse é a comunicação do coração. É a hora que você consegue fazer, então, atender aos dois, né, com felicidade. Então, o objetivo da comunicação não violenta, quando você atende um pedido, é que para fazer a vida do outro mais que maravilhosa. Pode parecer um absurdo. Assim, nossa, não, aquela mocinha é muito idealista. Né, idealista. Mas logo que eu saí de uma dos primeiros encontros de comunicação não violenta, eu lembro de chegar na escola da minha filha e falar, Anitta, eram 6:50, vamos, né? Você já está aqui o dia inteiro, ela chorando, olhou para mim e falou, não quero ir. Falei, como? Você já está aqui o dia inteiro? Ela tinha seus 4 anos de idade, Aí eu, em outros tempos, falaria, entra nesse carro, pega essa mochila agora e vamos embora, porque eu tenho várias outras coisas para fazer, eu tenho que fazer mercado, tarará. Aí eu não podia mais, né? Aí abaixei, aprendido a fazer. Olhei para ela, falei, qual é o problema? É porque eu esperei o dia inteiro, agora chegou a hora do brinquedo. E a minha amiga trouxe a boneca que eu mais quero brincar. Lógico. Eu olhei para ela e falei assim, olha, 10 não dá, porque tenho que ir no mercado e o mercado fecha às 7. Então, eu te dou 5, que tal? Se eu for pro carro, ponho o Pedro, seu irmão, no carro, pego as mochilas, venho com o carro, quando o Ivo te chamar, que é o porteiro, você vai correndo. Saímos as duas felizes. Olha que show. Né? Felizes e muito mais próximas. Sim. Então, eu acredito que a gente trabalhar a violência tanto no âmbito familiar, quanto no âmbito institucional, quanto no âmbito político, né? Dessa forma é possível. Muitos conflitos já foram mediados a partir da comunicação não violenta. Ô, Lia, você cita bastante o Marshall, que é o autor dessa técnica, é isso? Isso, olha, ele escreveu, trouxe o livro, né? Se chama Comunicação Não Violenta, do Marshall, Rosenberg Marshall. Na verdade, ele fala que ele não inventou nada, né? Ele só sistematizou, né, e trouxe pra gente. Então, é um livro, é um manual mesmo, né? E eu vivo voltando nele, porque é fácil voltar pro anterior, pro antigo. Eu acho que é muito mais fácil a gente seguir o padrão do que alterá-lo, né? Sim, é um trabalho diário. Diário, é igual a gente impetrar uma alimentação saudável, é igual exercício físico, né? As disciplinas, exige disciplina da nossa parte por querer fazer aquilo, por saber que aquilo vai fazer o bem pra gente. Sim. Né? Parar de fumar também, né? Eu estou citando um monte de coisa que a gente faz cotidianamente. Sim, com certeza. Agora, existe a possibilidade de aprender essa comunicação não violenta? Você dá aula, você ministra workshop, onde que a gente encontra essa ferramenta da comunicação não violenta? Então, Marina, existem muitos grupos já formados no Brasil, existem nas redes sociais, né? Pessoas que se encontram. Por quê? Muito mais do que a gente aprender a técnica, né? Qualquer um pode ir lá, comprar o livro, aprendeu a técnica, tem que treinar. Então, se você tem um grupo, você consegue formar um grupo de pessoas, seja 1, 2, 3, 10, que pratiquem juntos, 1 vez, 2 vezes por semana, a comunicação não violenta, né? Isso já vai reverberar na sua vida, porque é isso, né? A gente pensa, vou entrar na academia. Sim. Né? Aí, quando tem alguém junto... Motiva, né? Motiva. Fora que são muitos anos de condicionamento. Sem dúvida.
a sociedade é violenta. Então, o que a gente faz, né? As pessoas roubam, matam, a gente tranca, exclui, põe para fora, não quer ver, né? Então, isso acontece em todos os âmbitos da nossa sociedade hoje. Então, nos livrar disso... Não é, e aí muitas pessoas me perguntam também, Lia, mas eu aprendi comunicação não violenta, e aí eu só vou conseguir usar com as outras pessoas que também sabem? Não, por quê? Porque a hora que você cria empatia, você fica preocupado em descobrir duas coisas num conflito, né? Os sentimentos e as necessidades. Então, mesmo que as pessoas não saibam, você vai ver mudanças drásticas na sua vida, no seu ambiente de trabalho, na sua família, com os filhos. Então, muitas pessoas me procuram falando, eu não sei o que fazer com meu filho. Eu não sei o que fazer com ele na escola, professores. Então, assim, a gente cria grupos, passa um método, né? Faz os workshops, aprende o método, e o importante é ter uma questão perene, uma continuidade, até a gente mudar mesmo o nosso sistema de comunicação. E esse processo é demorado? Como é que é? Olha, é muito individual. Né? Então, assim, para aprender a comunicação não violenta, em 4, 5 encontros, você pode entender. Agora, compreender realmente é outra questão, é uma questão individual. Então, tem gente que entende, era tudo que ela precisava, fala, meu Deus, eu quero fazer, eu vou fazer, e passa a ser uma verdade para ela, aqui, essa técnica, né? Para outras, não. Para outras falam, não, já sei, já faço, não brigo com ninguém. Não brigo com ninguém, sou super calma e tranquila. Mas a questão de ser calma e tranquila e estar falando educadamente não significa que você não está sendo violento ou se violentando. Exato. Né? Então, a autorresponsabilização é toda uma questão de mudança de paradigma mesmo interno. Então, demora tempo. E geralmente as pessoas que acham que estão mais preparadas, que estão ótimas, são as que mais demoram, que mais necessitam. Mas todos necessitamos. Até nós que já aprendemos. Existem escolas. Não, eu já estou querendo montar um grupo. Vamos montar. Vamos montar um grupo. Eu sou super entusiasta. Porque, assim, na verdade, cada grupo que eu monto e que eu me dedico a ele, eu também aprendo. Lógico. Então, eu atendo as minhas necessidades também, atendendo a necessidade dos outros e passando isso para frente. Afinal de contas, moramos todos no mesmo planeta. Exato. Né? Então, só por isso já é motivo suficiente e assumo que essa é uma necessidade minha. Olha. Né? Nossa, adorei esse papo. Lia, falando sério, eu quero montar um grupo. Olha aí, minhas amigas e amigos, vamos aí montar esse grupo, chamar a Lia. Lia, e para fazer contato consigo, é legal fazer nas escolas também, não é? Assim, existem muitas escolas nos Estados Unidos já que utilizam a comunicação não violenta. Né? No Rio Grande do Sul começaram com a justiça restaurativa. Então, antes das pessoas irem mesmo aos tribunais, né, existem já conselhos que utilizam a comunicação não violenta para resolver conflitos, muitas vezes, inclusive no âmbito de família. Olha aí. Né, do direito de família. Nas escolas, eu acredito que seja muito útil também, principalmente, né, porque os alunos e os professores, eles se veem em constante violência, porque ou impõem regras e normas e um senta atrás do outro, e o professor que sabe mais, o aluno que sabe menos. Então, a gente já cria um ambiente que é violento, né, de acordo com essa perspectiva. Então, criar ambientes onde existe uma comunicação, né, entre os diversos setores da escola é de fundamental importância. Olha, então eu vou deixar aqui o seu contato. Lia, gostaria que você falasse, porque o nosso programa, infelizmente, já chegou ao fim. E foi muito agradável, eu lhe agradeço imensamente a presença e ter podido aprender mais uma ferramenta para a convivência social mais saudável, sem dúvida. Sim. Né? E
Fica aí o convite, quando você quiser voltar, está às Ótimo. ordens. O programa é seu. Podemos continuar. Me deixa teu O telefone? O telefone, pode ser? Então, meu telefone é 13, né? 98202-3843. Ou pode ser por e-mail também, que é liacacetari@gmail.com. Tá joia. Depois a gente disponibiliza o programa. Nossa, caiu alguma coisa no estúdio. A gente disponibiliza o programa no Facebook do programa também e no YouTube e estaremos registrando esse telefone da Lia para quem tiver interesse em aprender a comunicação não violenta. O programa Espaço Saúde fica por aqui e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Um beijo.